É uma bênção. Antes de eu falar do Guilherme, que a gente vai abençoar, eu também, mês passado, vocês ofertaram para a ONG SOS Brasil. E esse mês, no início do mês, eu estive no Rio de Janeiro fazendo missões com eles. E eu gostaria de passar para vocês algumas coisas que a gente fez e compartilhar alguns testemunhos breves antes de eu falar do Guilherme. Por favor, pode passar os vídeos? Esse é um vídeo que a gente trabalhou com crianças lá no Rio. A ONG SOS Brasil Kids trabalha com mais ou menos 40 crianças. E eles cuidam dessas crianças, eles ficam na comunidade do Irajá, né? E eles são como, basicamente, o pai e a mãe dessas crianças, porque a maioria dessas crianças vivem em situações lamentáveis. Vai ter a foto da Duda aí, mais para frente, que eu pedi para colocar. Essa menina, a mãe dela é viciada em drogas, vive na rua, ela mora com a avó, com o pai, só que a avó e o pai trabalham, então não tem tempo para cuidar, para educar essa criança. Então, ela fica largada. Então, a ONG SOS Brasil Kids vem para resgatar essas crianças, como a Duda, e dar uma estrutura, dar uma educação para ela. Essa é a segunda geração, ele já tem uma geração já formada, que já passaram dos 18 anos, são todos cristãos, então nenhum se desviou do caminho do Senhor, né? E eles também dão direcionamento para eles trabalharem, construírem suas vidas, se desenvolverem. Que a gente precisa disso, a gente precisa de mais disso, de pessoas que queiram abraçar o próximo e cuidar do próximo. Aí tem um testemunho, ela compartilha um pouquinho de um testemunho de uma criança que ficou um pouquinho mais de tempo com a gente. E ele se apegou tanto a gente que chorou quando partiu, né? A gente ficou 5 dias com essa criança, aí da foto, e ele ficou desesperado ao se despedir, né? Porque ele gostou muito de passar um tempo com a gente, porque sabe que a realidade dele é outra, totalmente diferente. Essa daí é a Duda. Essa é a menina que eu falei, que a mãe é viciada em drogas. E também, não sei se eu separei outro vídeo do evangelismo que a gente fez. Tem ou não tem? Acho que eu não coloquei. Mas, no primeiro dia, a gente foi fazer evangelismo no Morro do Alemão. Lá a gente ganhou uma alma para Jesus, glória a Deus por isso. Podemos compartilhar o evangelho com as pessoas lá no Morro do Alemão. E no Morro do Alemão, para vocês terem uma ideia, na semana anterior da nossa ida lá, foi onde teve aquela chacina, né? Aqueles assassinatos, que morreram mais de 26 pessoas ligadas ao tráfico. E a gente estava lá evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, mostrando um pouquinho do amor de Deus para essas pessoas. Foi algo incrível, algo sensacional. E eu queria compartilhar um testemunho de algo que eu vivi particularmente naquela viagem. Deus tratou muitas coisas na minha vida, lá, e uma delas foi, a gente estava prestes a sair na terça-feira, que normalmente é o culto do André Silva aqui, então eu peguei meu celular e estava assistindo o culto do André Silva e chegou a hora da oferta. O Espírito Santo de Deus falou para mim: Jéssica, dá essa quantia. E eu lá do Rio de Janeiro, eu falei: Deus, mas é muito. Aí ele falou: mas dá. Tá bom, eu vou dar. Peguei, fiz minha transferência dessa oferta. Normalmente eu não oferto um valor tão alto assim, mas o Espírito Santo de Deus mandou, eu ofertei. Instantaneamente, uma mulher chegou para mim e falou: toma aqui, 2 vezes e meio o valor que eu tinha ofertado. 2 minutos depois, uma outra menina veio para mim e deu mais uma outra oferta sobre a minha vida. E foi 3 vezes e meia o valor que eu tinha ofertado. Que foi um valor alto. Eu escutei o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu obedeci.
E Ele me abençoou de tal forma, esse valor eu pude abençoar vidas lá no Rio de Janeiro, e abençoar também a igreja aqui, obviamente eu ofertei aqui na igreja, né? E assim, foi algo que me tocou muito, porque eu nunca tinha tido uma experiência dessas, de escutar o Espírito Santo de Deus falando comigo, faz isso, e na hora, Deus responder, confirmando que Ele estava comigo naquele momento, e que era Ele que estava falando comigo naquele momento, que Ele supre as nossas necessidades, Ele supre todas as nossas necessidades. Isso me ensinou muitas coisas e tem me ensinado muitas coisas. No final da viagem, eu recebi mais ofertas. Juntando tudo, eu recebi 5 vezes, mais ou menos, o valor que eu tinha ofertado no culto de terça-feira. Você vê? Então, igreja, quando vocês escutam o Espírito Santo de Deus, obedeça. Ele sempre tem algo para ensinar a gente. Amém? Eu queria deixar essa lição para vocês. E eu queria também compartilhar um outro testemunho, porque eu cheguei no sábado, no segundo sábado desse mês, e eu fui logo em seguida para uma cruzada evangelística. Inclusive a Vitória, a Sabrina, estavam comigo nessa cruzada evangelística na Vila Albertina. A gente ganhou 500 almas para Jesus. Mas o mais tocante dessa cruzada evangelística que a gente fez na Vila Albertina foi uma mulher chegar para mim e falar assim, você estava na cruzada evangelística que aconteceu no bairro do Jaçanã há 2 meses atrás. Você e mais algumas pessoas oraram pelo meu marido. Ele era viciado em drogas. Ele era viciado em drogas. Ele não estava na cruzada evangelística no Jaçanã quando a gente estava lá. Mas Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Ele escuta o perto e Ele escuta o longe. A gente orando pelo marido dela lá naquela cruzada. Deus escutou. Visitou ele lá na casa dele. Fazia 2 meses que ele não tocava em drogas. Deus é um Deus que faz milagres. Ele age ainda hoje. Ele é fiel.